Glória a Deus. Salve os irmãos, papai do Senhor. Me chamo Pastor Eli e é um prazer imenso estar aqui com os irmãos para refletirmos na palavra de Deus. Quero fazer um momento de oração, que você possa estar em comunhão para receber essa palavra. Senhor Deus, obrigado por conceder a todos nós a oportunidade de falarmos a sua palavra. Sou insuficiente, dependo de ti para falar, da sua revelação e inspiração. Como a igreja de Jesus depende de ti para compreender. Ajuda-nos, ó Deus, ser glorificado, que esse estudo possa trazer luz, liberdade ao teu povo. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Graças a Deus. Amados, eu tenho uma palavra nesta oportunidade que diz a respeito do reino das trevas. Como se amarra o valente chamado diabo. O texto sagrado está registrado, o tema dessa mensagem, em Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 29. Se você tiver sua Bíblia em mãos, gostaria de ler com os irmãos. Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 29. É um texto que os irmãos conhecem muito bem. Diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Versículo 29. Como pode alguém entrar em casa de um valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente ou manietar o valente, depois então saqueia a sua casa? Queridos, esse texto ele traz grandes verdades para nós. E dentro dessas verdades está: o reino espiritual é organizado. A primeira verdade é que o reino espiritual é organizado. A segunda verdade: como se amarra o valente chamado diabo. Jesus disse que não se pode saquear o bem do valente chamado diabo sem amarrá-lo. Outro sim. Temos também a ocasião da libertação do endemoniado gadareno, queremos falar desse texto, e também queremos falar da ocasião em que os discípulos perderam uma batalha espiritual. Amém? Como já fizemos a leitura principal, temos então algumas chaves desse texto. A primeira chave está no versículo 25 ao 26, onde Jesus declara que o reino de Satanás não é dividido. Isso é uma chave. O reino do diabo é coeso,
tem liderança, tem unidade. Outra chave, o versículo 28. O Espírito de Deus é quem expulsa os demônios. Olha o que diz o versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Jesus está dizendo que é pelo Espírito de Deus que o demônio sai. Esta verdade também se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19, quando Jesus, após passar por um período de jejum de 40 dias e 40 noites, onde foi tentado pelo diabo, ele entra na sinagoga na sua cidade natal, em Nazaré, e ele lê o texto do capítulo 4, versículo 18 a 19 de Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Perceba que o Espírito de Deus, operando em Jesus, agia libertando oprimidos, dando vista aos cegos. Há muitos textos relacionados à vida de Cristo onde Jesus expulsava o demônio e a pessoa era curada da enfermidade. Espírito mudo e surdo. A ocasião onde Jesus chamou uma mulher que era encurvada há 18 anos por um espírito de enfermidade. Perceba que o Espírito de Jesus é quem liberta a pessoa oprimida. O Espírito de Jesus é quem expulsa o demônio. Jesus está dizendo, se eu expulso o demônio é pelo Espírito de Deus. Glórias ao Espírito Santo. Glórias a Jesus. Glórias à sua palavra. Voltemos. O versículo 29, o valente só é vencido depois de ser amarrado. Logo temos então uma pergunta: como se amarra o valente chamado diabo? Que é o texto, que é o título desta mensagem. Como vou amarrar o valente chamado diabo? Como? Para que essa pergunta seja respondida, nós precisamos olhar para Jesus e ver como ele amarrava o valente. O que ele fez para amarrar o valente. E o primeiro texto que temos está em Lucas capítulo 4, versículo 1, que podemos responder duas perguntas aqui. Podemos responder esta pergunta com duas respostas, melhor dizendo. A primeira resposta a essa pergunta de como se amarrar o valente está em Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Preste bem atenção. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Logo que eu compreendo que a primeira forma de se amarrar o diabo é se submeter à liderança do Espírito Santo. E a segunda resposta de se amarrar o diabo é se submeter ao deserto que o Espírito Santo me coloca. Então, se o Espírito Santo me guia, eu devo ser conduzido por ele. E se o Espírito Santo me leva ao deserto, eu devo aceitar o deserto que o Espírito Santo me coloca. Se eu aceitar essas respostas que o Espírito Santo, pela sua palavra, me dá, o resultado é ter o diabo amarrado. Vamos continuar. O que se tem no deserto?
Todos sabemos que o deserto se tem sede, o deserto se tem falta de pão e o deserto se tem solidão. Então, quando o Espírito Santo me conduz para o deserto, então eu serei provado por sede, por falta de comida e por solidão. É assim que se amarra o diabo, vencendo a tentação da sede, do desejo, vencendo a tentação da fome, vencendo a solidão. Quando eu estou no deserto, para que eu possa viver no deserto, eu preciso primeiro buscar água. Primeira situação é essa, eu preciso de água. Segundo, eu preciso entender que eu não vou ter comida em abundância. Preciso me preparar para isso. Terceiro, eu vou refletir a respeito da minha vida. Então, fala-se de vida de oração. Eu acredito, como muitos teólogos, que quando Jesus foi ao deserto, Jesus se estabeleceu em um lugar montanhoso que tinha algum recurso hídrico, porque Jesus era 100% homem, foi 100% homem, e ele não fez uso do seu poder divino para sobreviver à tentação do deserto. Então ele precisou de água. O corpo humano não pode viver sem água. Não pode se passar mais de 3 dias sem água, porque o seu corpo começa a morrer. Então, creio, como muitos estudiosos, que Jesus bebeu água. Nesses momentos, Jesus não se alimentou. Logo, a sua comida foi refletir na palavra de Deus. Tanto é verdade que quando o diabo lhe apresentou no deserto, lhe oferecendo pão, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus se alimentou da meditação diária. Perceba que para se amarrar o diabo, é preciso refletir na palavra de Deus, pensar na palavra de Deus, porque é alimento espiritual. Quando o diabo lhe ofereceu comida a Jesus, Jesus disse: eu não estou com fome. Como que você não está com fome? Eu não estou com fome porque eu estou alimentado pela palavra de Deus. Jesus, no deserto, se alimentava da palavra de Deus. Jesus, no deserto, orava, estava em constante oração, em reflexão, meditando, orando. O deserto é isso. Queridos, desta forma nós amarramos o diabo. Jesus Cristo venceu no reino invisível. Ora, se eu não me permito me privar dos meus desejos, se eu não me permito me privar do alimento, se eu não me permito estar em solidão, a sós com Deus, em oração, em meditação, a minha luta no reino invisível não é vencida. Como então eu poderei exigir reintegração de posse no reino natural? É como que se você entrasse numa batalha espiritual, vencesse ela, então você agora tem o direito, você tem o direito legal. No reino espiritual você venceu. Agora você chega no reino natural para operar a reintegração de posse. Reintegração de posse. Você vai exigir que o demônio que está na vida de alguém saia.
E ele vai sair por quê? Porque você venceu no reino espiritual. Você venceu no reino invisível. Você tem o direito. Então agora o diabo, ainda que esperneie, ele vai ter que sair, porque você não está só. Você tem a palavra, o documento espiritual. E geralmente quando você vai, quando a gente se observa uma reintegração de posse, você já viu na televisão como funciona? Chega o oficial exigindo que alguém saia dali, mas junto dele tem policiais, junto dele tem um batalhão. Então a pessoa pode xingar, pode espernear, mas vai sair, porque a pessoa que está exigindo está acompanhada de um documento e de um batalhão de homens. No reino espiritual, você venceu no reino espiritual, você está acompanhado com o exército espiritual. Os anjos estão com você. Então o diabo pode espernear, mas ele vai sair. Jesus vencia desta forma. Temos alguns exemplos que Jesus fazia isso constantemente. Em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, perceba que em Lucas capítulo 4 fala que Jesus orou e jejuou por 40 dias. Mas em Lucas capítulo 5, Jesus não abandonou essa prática de orar, de ir ao deserto. Jesus constantemente buscava vitória no reino invisível. Capítulo 5, versículo 15 e 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E se ajuntava-se muita gente para o ouvir e por ele ser curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Olha, irmãos, Jesus atendia o povo, mas Jesus não deixava de ir ao deserto para orar, para se consagrar, para ficar a sós com Deus. Isso é vencer no reino invisível, amarrar o diabo, amarrar os poderes das trevas. Em Marcos capítulo 1, versículo 33 e 37, também temos uma situação igual. E toda a cidade se ajuntou à porta, versículo 34, e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava que os demônios falavam, porque o conhecia. E levantando-se ele, versículo 35 de Marcos, capítulo 1, de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando disseram: todos te buscam. Perceba, irmão, que Jesus, ele reabastecia, ele recebia uma vitória no reino espiritual, ele executava aquela vitória e tornava a buscar mais vitória. Recebia uma vitória no reino espiritual, vencia aquele dia, voltava para a solidão do deserto, para a oração, para a consagração, para a meditação em particular com Deus, para o jejum, e tornava a aplicar as vitórias que ele recebeu no mundo invisível. Ele agora deliberava no mundo visível. Temos aqui uma situação muito interessante que fala da libertação do endemoniado gadareno. Queridos, depois vocês meditem o texto, mas o que eu quero dizer é o seguinte:
que antes de Jesus chegar na aldeia de Gadara, Jesus foi provado no mar da Galileia. E o que é interessante é que tanto Marcos como Lucas registram o texto da mesma forma. Por quê? Porque em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, fala que Jesus passou por uma tempestade antes de chegar na aldeia de Gadara. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40. Quando termina o capítulo 4, no capítulo 5, versículo 1 ao 20, nós vemos Jesus diante do Gadareno. E quando olhamos então para Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25, vemos Jesus passando por uma tempestade. E no capítulo 8, do versículo 26 ao 39, Jesus chega na aldeia de Gadara. Ora, os dois evangelistas registram que antes de Jesus expulsar o demônio, Jesus foi provado por uma tempestade. O fato é que Jesus não titubeou, ou não fraquejou, nem esmoreceu. Mas o texto registra que os discípulos ficaram amedrontados e acharam que ia morrer. Queridos, o texto registra que a tempestade foi tão grande, capítulo 4 de Marcos, versículo 35 ao 40. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Perceba que outros barquinhos o seguiram. Levantando-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, antes de Jesus chegar na aldeia de Gadara, ele passou por isso. Tanto Marcos como Lucas registram o mesmo texto. Antes de expulsar um demônio que assolava uma aldeia inteira, Jesus passou por uma tempestade. Jesus, em paz, dormindo enquanto a tempestade assolava. Mas os discípulos não. Os discípulos acharam que ia morrer. Amados, como eu posso enfrentar um demônio perigoso, onde o texto diz que havia uma legião de demônios sobre aquele homem, e considerando uma legião romana, há legiões de 7.000, há legiões de 14.000, há legiões de 20.000 soldados. Então, se considerarmos o mínimo, havia 7.000 demônios dentro, possuindo aquele corpo. Agora, preste minha atenção. Agora você é capaz de enfrentar tantos demônios assim com medo de morrer? Será que você tem estrutura espiritual para expulsar um demônio deste calibre com medo de morrer? Jesus não teve medo algum. Isso denota que Jesus estava pronto. Mas os discípulos não estavam prontos. Porque temeram a morte. Tiveram medo de morrer. Como que você chega para expulsar um demônio com medo de morrer? Amados,
Quando Jesus chegou ali, é um texto muito interessante, que Jesus, ao chegar naquela aldeia, o diabo correu aos seus pés e, reconhecendo a sua autoridade, disse: porque vieste nos perturbar antes do tempo. Mas Jesus dizia: cala-te e sai dele. Então Jesus fez uma pergunta muito interessante, e eu tenho certeza que existem duas verdades. Porque Jesus perguntou ao demônio qual o seu nome. Duas verdades. Primeira verdade: o reino espiritual não é dividido. Mateus, leitura inicial que lemos, Mateus capítulo 12, versículo 24 ao 29. O reino espiritual não é dividido. Segunda verdade: Jesus queria nos informar que dentro de um homem pode habitar legião, muitos demônios. Então vamos para a verdade da legião, para a verdade que o reino espiritual não é dividido. Quando Jesus chamou o chefe, o líder daqueles demônios, porque há um líder no reino espiritual. O líder se apresentou: meu nome é Legião, porque comando esses demônios. Jesus disse: sai dele. E quando o líder sai, os liderados o acompanham. Quando o cabeça do demônio saiu, todos os demônios que o seguiam não poderiam ficar. Há uma ordem no reino espiritual. Amém? Irmão, esse texto é muito rico, mas não quero me ater neste texto por esse momento. Mas vocês meditem e reflitam que há muita coisa interessante aqui. Mas quero dizer uma coisa que é preciso. O diabo pediu permissão, guarde isso em seu coração, e não deixe isso sair do seu coração, para matar porcos. Jesus é o Senhor. Queridos, o diabo pediu permissão para matar porcos. Em outra ocasião, Jesus disse assim: não se vende 2 passarinhos por um cetil, ou por 2 cetil. Digo que nenhum deles cairá, sem que o Pai permita. O que Jesus está dizendo? Olha, você só vai conseguir pegar os passarinhos se Deus permitir que ele caia em sua arapuca. Deus é Senhor do laço do passarinheiro. Não é porque foi feito o laço que vai cair. Só cai se Deus permitir. Outro sim. Às vezes você reclama: mas o diabo pode entrar na minha casa e quebrar os meus bens, destruir o meu carro, destruir minha família. Não! O diabo tem que pedir permissão até para matar porco. O diabo tem que pedir permissão. Porque Jesus é Senhor. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. A terra e a sua plenitude pertencem a Jesus. Eis que todo o poder é me dado nos céus e na terra. A Jesus pertence o poder. Se os seus porcos morreu, foi porque Jesus permitiu. O carro bateu, Jesus permitiu. O diabo não tem poder nessa terra, meu irmão. Ele tinha. Hoje não. Porque Jesus é o Senhor da terra. Jesus é o Senhor. É Ele que manda. Ele é Senhor.
disse o apóstolo João, maior aquele que está em nós. Aleluia. Amados, vamos voltar aqui para o texto. Houve uma ocasião em que os discípulos perderam a batalha. Mateus capítulo 17, o versículo 14 a 21. Eu quero ler aqui, se você tiver a sua Bíblia, Mateus 17, versículo 14 a 21. Olha o que diz aqui. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Olha aqui. Eu trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos perderam esta batalha espiritual. Trouxe aos seus discípulos e eles perderam. Versículo 17 do capítulo 17 de Mateus. Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Trazei-mo aqui. Então, esse texto aqui é uma chave. A incredulidade é a barreira para que o diabo saia. É preciso crer. Os discípulos duvidaram. O povo não estava crendo. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus está dizendo, eu não vou estar fisicamente aqui para sempre. Já está na hora de vocês usar a fé de vocês. Fé. Crer. Outro sim, Jesus continua. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Perceba, Jesus repreendeu o demônio. O pai disse: o meu filho está doente, é lunático. Não puderam curá-lo da sua loucura. Jesus repreendeu o demônio da loucura. E na mesma hora o menino sarou. Versículo 19. Então os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Por que não podemos expulsá-lo? Isso é muito interessante. Um particular de oração, perceba que não é porque você perdeu que você tem que se dar por vencido. Você tem que saber por que você perdeu. O diabo venceu, amém. Você perdeu, mas não se conforme. Se levante, vai orar, vai falar com Cristo: Senhor, o que me fez perder? A primeira resposta é: ó geração incrédula, sua falta de fé. Mas Jesus agora está no particular com seus discípulos. Os discípulos em particular. Que discípulos esses? Os 9, porque quando lemos no capítulo 17, o versículo 1 e 2, Pedro, Tiago e João não estavam presentes, porque Jesus estava no monte da transfiguração, aonde se transfigurou, e logo Pedro, Tiago e João não estavam, mas os 9 estavam diante da multidão, atendendo a multidão, mas eles perderam a batalha para um demônio que fazia o menino ficar louco, isso por muitos anos. Então, no particular, Jesus respondeu, versículo 20: vocês não puderam vencer por causa da vossa pouca fé. Então Jesus novamente diz: fé.
Segundo, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio, Jesus está dizendo, este demônio em particular, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Este demônio em particular só sai por meio da oração e por meio do jejum. Vocês não oram e vocês não jejuam. Então o demônio venceu esta batalha. Vocês ficaram envergonhados, não derrotados, porque vocês vieram saber como vencer. É como que se você perdesse, mas você vai atrás. Não, peraí, eu perdi, mas agora eu vou me aprimorar, eu vou buscar conhecimento para que eu, ao enfrentar novamente uma luta dessa, eu tenha base para vencer. E Jesus disse, olha, fé. O que é fé? Hebreus, capítulo 11, diz o que é fé. Ora, a fé, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu tenho que esperar. E é a prova das coisas que se não vê. É você ter a certeza daquilo que não é visível no reino natural ou no reino da visão, mas você está vendo no reino da fé. É você dizer ao demônio, saia, e ter a esperança que ele vai sair. É você ver ele saindo, não duvidar. É você manter a chama da oração, a chama da separação, a chama do jejum, manter estas brasas sempre acesa, para que ainda que uma seta de dúvida seja lançada contra você, você permanecer inabalável, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo romano, alguns escudos eram revestidos com peles de animal. E eles enchiam de água, molhavam esses escudos com água. Então, quando vinha uma lança de fogo, uma flecha com lança de fogo, batia naquele escudo e cravava, mas aquele escudo estava embebedado com água. Água, símbolo da palavra. Então, aquela água apagava o fogo da flecha e não incendiava o escudo. Então, ele não perdia o escudo pelo fogo e permanecia pronto para continuar avançando. Palavra é a base da fé. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu não sei o que você está ouvindo, mas você não terá fé sem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento, é o combustível para a fé. A palavra de Deus é a base para a fé. Com a palavra, se alimenta da palavra e tem a sua fé fortalecida dia a dia. Aleluia! Tenha fé em Deus. Amados, o que eu quero considerar para concluir esta palavra? Jesus
ele entendia que para vencer no reino espiritual era preciso amarrar o valente. Não se amarra o valente sem separação, sem oração, sem meditação, sem sujeição ao Espírito Santo. Quero lembrar que quando Elias desafiou os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, mais os profetas de Azera, ele havia feito um longo período de separação e de solidão. Ele profetizou que não ia chover e logo teve que se esconder. Ele ficou 3 anos e 6 meses recluso. Primeiro no ribeiro, depois na casa da viúva. Elias ficou em um período de solidão. Depois foi amenizado por ter a companhia da viúva e do seu filho. Mas um período escondido. E quando terminou aquele tempo, então ele enfrentou uma potestade muito forte chamada Espírito de Jezabel, a qual registra no livro de Apocalipse uma potestade espiritual. Mas ele venceu a potestade espiritual. Por quê? Porque primeiro ele amarrou o valente. Como? Em solidão, a sós com Deus, em obediência à palavra de Deus. Primeiro no ribeiro de Querite, comendo aquilo que Deus lhe dava. Comendo aquilo que Deus lhe dava. E Deus lhe deu carne trazida por corvos. Carne assada. Era a sua dieta. Ah, mas comer carne é gostoso, sim. Come carne de manhã, de tarde e de noite. Ah, comer lasanha é gostoso, sim. Come de manhã, de tarde e de noite. Comer macarronada é gostoso, sim. Come de manhã, de tarde e de noite. Come todo dia para você ver. Depois ele foi para a casa da viúva e lá ficou por mais um período, comendo bolo. Bolo é gostoso, sim, come. Bolo todo dia. Era um jejum. Jejum parcial, mas era um jejum. E após ele amarrar o valente, em sujeição ao Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo, vivendo pela fé. Por quê? Porque ele profetizou na vida da viúva. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. E ele viveu daquilo que ele profetizou. Ele viveu da palavra que ele profetizou. Viva da palavra que você profetiza. Viva da fé. Amarre o diabo mediante a palavra. Uma vez que é vencido no reino espiritual, então você, no reino natural, você vai deliberar a posse. Você vai determinar que o milagre aconteça e para a glória de Jesus vai acontecer. Amém? Queridos, fique com essa palavra e que o Espírito de Deus continue falando melhor em seu coração. Eu sou o pastor Eli Relbote e quero orar por você para que você não só ouça essa palavra, mas que você tenha condição de aplicá-la. Pai, obrigado por esse período de meditação e de reflexão. Que o teu Espírito nos ajude a colocar em prática esta palavra. É a oração que eu faço em nome do Senhor, agradecido por esse momento tão sublime que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe.
Fique na paz do Senhor. Eu tenho um canal no YouTube. Lá também tem muitas outras mensagens. Não como essa, mais áudio. Mas você pode ajudar a sua fé ouvindo mais a palavra do Senhor. Pastor Eli Reubot, no canal do YouTube. Que Deus nos abençoe.